Meus amigos, o vídeo que nós vamos ver hoje aqui vai falar de uma cantora famosa gospel que passou por um processo de libertação, pois estava com algo oculto na sua vida, que era o adultério. Olha como é sério isso, galera. Mas Deus não deixa nada em oculto e não é para expor a pessoa, não é para humilhar a pessoa, mas para ajudar e salvar aquela pessoa, resgatar das mãos das trevas. Deus vai usar os seus profetas, seus libertadores, seus pastores, para realmente resgatar essas vidas. Uma das nossas missões aqui nessa terra é libertar os cativos, ser ferramenta de Jesus para a libertação dos nossos irmãos, pessoal. Por isso que nós devemos ter compaixão, olhar todos os casos com compaixão. Olha a história que você vai ver hoje aqui, vai te surpreender, tá? Vai te surpreender. Uma história de libertação e, cara, é incrível. Só que detalhe, pessoal, muitas pessoas estão aprisionadas e muitas vezes nós mesmos, cristãos, julgamos as pessoas pelo pecado delas, sendo que nós mesmos cometemos os nossos pecados e nós apontamos o dedo, julgamos as pessoas sem saber e pode ser que essa pessoa esteja num aprisionamento espiritual e demônios estejam ali tomando conta da vida daquela pessoa, levando ela a pecar e ela precisa de libertação. É claro que algumas vezes é falta de caráter mesmo e ela precisa muitas vezes de um puxão de orelha, dá vontade de dar-lhe um tabefe na cara. Mas em alguns casos, pessoal, são realmente espíritos malignos e por isso nós não devemos julgar, nós devemos amar e resgatar essas vidas. Vamos olhar aqui, pessoal, esse testemunho, essa experiência que a missionária passou e também ela conta sobre essa libertação. Então seja bem-vindo ao nosso canal, deixa o seu like, se inscreve aqui, já ativa o sininho das notificações e comenta aqui o que você acha disso. Todas as questões são caráter ou algumas questões são também de ordens espirituais? Como devemos agir nessas situações? Vamos lá, vamos pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Eu estava num congresso, num ministério muito grande, em São Paulo. E tinha uma cantora louvando o hino. Mas ela cantava assim, meu Deus, o fogo caía mesmo. Mas ela era muito, assim, tinha muita autoridade pra cantar e tal. E eu ia pregar nesse congresso. E quando ela estava cantando, todo mundo falando em mistério, aquela coisa toda, sabe? E eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu vi ela com 7 anos de idade, sendo separada para um espírito maligno. Quando eu abri o olho, eu olhei ela cantando e o Senhor falou comigo: todas as vezes que ela tá dando um salto no ministério dela, esse espírito maligno vem e puxa ela pra desonra. Aí eu falei: mas como? A mulher canta, fogo cai, uma loucura. E Deus me dá esses mistérios também, sabe? Às vezes eu vejo assim, a pessoa... Já aconteceu comigo, William. Só que quando é assim, eu tenho muito cuidado de ver assim a pessoa ou cantando ou pregando absurdamente e eu ver assim, cheirando cocaína. E Deus me mostra, entende? Que aconteceu isso. Entendo muito. Aí ela pegou, quando ela desceu assim do altar, aí eu falei: Deus, se for pra eu entregar pra ela essa revelação, ela vai me convidar pra comer, pra alguma coisa, né? E daí o marido dela terminou o culto, e ela era a cantora da convenção. Todas as... Eu gosto muito de fazer isso, tá, pessoal? Quando algo vem assim na minha mente sobre alguma pessoa, alguma coisa, fazer esses testes, né? Nunca ir de cara falar algo pra uma pessoa, mas perguntar: Deus, então se é isso, se é o Senhor falando comigo, né? Me dá essa oportunidade, faz gerar essa oportunidade, que eu não tenho que ir lá forçar algo, né? Então, e sempre Deus vai nos direcionando. Isso é bem interessante, tá, pessoal? reunia as convenções, ela que cantava, tá? O marido dela pegou e falou bem assim pra mim: missionária, vamos comer alguma coisa? Quando ele falou isso, me doeu a espinha. Eu falei: não acredito, Deus. E eu tava na cidade dela, tá? Com o pastor presidente dela, sabe? E daí ele falou assim: onde você tá hospedado? Eu falei: em tal lugar. Daí ele falou assim: vamos fazer assim, ó. Hoje nós vamos comer num lugar ali, mas outro dia eu vou fazer na minha casa, uma comida bem... Eu falei: misericórdia. Aí a gente foi comer nesse lugar e tal. E daí ela veio, muito querida, muito educada, conversando comigo. Você olhava pra ela, William, você não dizia que tinha alguma coisa oculta. E eu olhava pra ela e Deus me mostrava o espírito na vida dela. Aí, quando passou alguns dias, o marido dela me levou na casa dela pra comer. Eu fiquei ali naquela cidade, ali acho que uns 20 dias naquela cidade, só pregando no campo, ou mais. Aí eu fui na casa dela, e daí ela pegou e falou assim, eu falei: Deus, eu preciso de um sinal. Que se o senhor não me dá um sinal, como é que eu vou mexer nesse negócio? E depois eu vou embora, como é que fica esse negócio? Só que antes de eu sair de Foz do Iguaçu, lembra do pastor Juliano? Lembro. O pastor Juliano me entregou uma palavra. Ele falou assim: faz assim com as suas mãos, missionário. Eu fiz: está descendo uma unção de libertação na tua mão pra algo lá na cidade onde você vai. E daí eu falei isso com Deus. Falei: Deus, se o mistério está comigo na vida dessa mulher, eu preciso de um sinal, porque se eu mexer aqui depois ir embora, essa mulher vai morrer. Porque é assim que acontece com os espíritos. Primeiro ponto, né, pessoal? Acho muito legal as pessoas que falam, né, puramente o dialeto cristão, né? Esse mistério, o mistério, né? Então, muitas vezes as pessoas que são de fora acabam não entendendo. Isso muitas vezes é legal, né, no meio cristão, porque a gente se entende, né? Mas para quem está chegando agora, muitas vezes esse palavreado mais assusta do que atrai as pessoas, né? Então é muito bom quando você tem a oportunidade de estar evangelizando pessoas que estão começando na fé, você ensinar isso para elas, né? É muito interessante.
quando você mexe e não termina. Eles matam as pessoas. Aí, peguei, cheguei, ela pegou e me chamou pra conversar no quarto dela. E daí ela pegou, olhou dentro do meu olho, ela falou assim, eu sei que você tem algo de Deus pra me passar. Pode me passar. Irmãos, quando Deus quer fazer algo, ele vai fazer. Quando Deus quer libertar, ele vai libertar, entendeu? Não que Deus não queira em algumas situações, mas quando chegou o momento daquela libertação, Deus promove o encontro, Deus levanta pessoas, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. O que a gente precisa? Estar sensível. É muito sábio o que essa missionária falou sobre essa questão da libertação. Libertação é um processo que muitas vezes não é feito em um só dia, pode ser que seja até um período mais longo, um processo mais longo, e tem que ser feito com muito cuidado, porque se você começa essa obra na vida de uma pessoa e não termina, essa pessoa corre sérios riscos de ter a sua situação piorada, né? A palavra fala, né, que se o espírito é expulso e ele anda por lugares áridos, mas ele volta e encontra a casa limpa, ou seja, aquela pessoa foi liberta do espírito maligno, mas não se encheu de Jesus, ele volta para aquela pessoa e traz mais 7. Então a situação dessa pessoa pode ser piorada em 7 vezes. Então isso é algo muito sério, tá, pessoal? Isso é algo muito sério. Então a libertação ela precisa ser completa, nós precisamos ter muita ciência disso, tá? Aí eu falei pra ela assim, quem é que te falou? Daí ela parou assim, olhou dentro do meu olho assim, ela falou, foi Deus. Eu falei, então se foi Deus, você entende que foi Deus? Ela falou, sim. Então eu preciso te falar algo. Você com 7 anos de idade, você foi separada para um espírito maligno assim, assim, assim. E todas as vezes que você vai deslanchar, esse espírito maligno, ele te derruba no adultério. E agora Deus me mostra, sabe aquele pastor, o presidente, assim, assim? Rapaz, ela fez assim, ó. Deus mostrou vocês deitados numa cama nua. Aí ela começou a chorar, William. Chorar. E ela abriu a boca e falou bem assim pra mim. Gravei 2 músicas e fez sucesso. A minha agenda não para. E depois que eu gravei essas 2 músicas, o pastor da época, o pastor presidente, se apaixonou por ela, de um jeito. E ela caiu com ele. Aí ela falou assim pra mim, assim, você precisa me prometer que você não vai contar pro meu marido. Eu falei, claro que não, eu só quero te ajudar. Aí ela me falou bem assim, esses espíritos não me deixam em paz com meu marido. Toda vez que eu tenho relação sexual com eles, me dá uma alergia, um grosseirão, que dá a impressão que o problema tá no esperma dele. Porque quando ele ejacula dentro de mim, ela falou bem assim, tudo fica a carne viva. E ela falou pra mim, e a gente fica até um mês. E quando eu tô no adultério, isso não acontece. Olha só. Aí eu achei muito forte, tô todo arrepiado aqui. Rapaz, que aqui o negócio foi forte. Na época, tinha uma missionária nessa cidade que era uma mulher muito usada por Deus. Uma mulher de oração. William, ela gostava muito de cantar corinho de fogo, essa missionária. Bem moreninha. Só que ela não tinha afinação nenhuma. Sabe aquela coisa desafinava? Mas quando ela cantava, os espíritos malignos se manifestavam. E daí não tinha afinação, mas tinha unção. Isso que é importante. E falei assim, olha, eu vou fazer um trabalho de libertação com uma irmã assim, eu preciso da ajuda de vocês, eu não posso sozinha. Ela falou, tamo junto. Aí nós fomos na casa dessa cantora. O marido dela todo me desdenhando, sabe? Não acreditando, tal. A gente não contou tudo que, né? E nem pra essas mulheres também não sabiam, era só eu e ela que sabia. Ela tinha quase 2 metros de altura, ela era muito grande, uma mulher bonita. Fomos na casa dela. Aí, ela tinha uma mesa de madeira, pesada pra, sabe, lapacho, pesado pra caramba. Ela ficou sentada aqui, essa missionária de frente com ela, e a intercessora perto da porta. E o marido dessa mulher perto que louco, da pia. Galera. E eu tava atrás dela. E eu comecei a falar pra ela assim, fulana, tudo que eu falar você repete. Eu falei, missionária, pega na mão dela e vamos guerrear. Ela foi falando, foi falando. Quando chegou aos 7 anos de idade, ela fez isso aqui, ó. Aí a missionária fez um toque pra mim, que o negócio tinha baixado nela. Quando eu fui dar a volta, não deu tempo. Ela levantou tão rápido. E do jeito que ela levantou, com a mesma proporção, ela levantou a mesa junto. Rapaz, acho que tinha que ser uns 5 homens pra pegar a mesa dela. Ela fez assim. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Propagandinha aí pra atrapalhar o nosso vídeo. Pessoal, muito importante a gente falar sobre isso. Quando a mesa... Tá? Porque muitas pessoas estão, muitas vezes, em ministério, servindo e estão em pecado. Mas há uma diferença daquela iniquidade que as pessoas decidem pecar e sobre as pessoas que estão sob influência direta de espírito maligno. Por exemplo, essa cantora gospel é uma cantora famosa e ela foi consagrada aos 7 anos a espíritos malignos e ela vem sofrendo com isso desde os 7 anos. É um aprisionamento. Ali o que Deus falou para essa missionária, que toda vez que ela estava deslanchando na carreira dela, os espíritos puxavam ela para baixo. Então eram espíritos que aprisionavam e não deixavam ela viver o potencial dela em Deus. E, cara, influencia na vontade, no desejo, tudo, ataca as emoções. É muito sério. Pessoas que estão aprisionadas por espíritos malignos, elas não vão conseguir sozinhas sair daquilo. É diferente da pessoa que tem uma falha de caráter. A falha de caráter, a pessoa precisa querer, desejar sair daquilo e matar o velho homem para viver realmente uma vida em nova criatura em Jesus Cristo. Mas a pessoa que está aprisionada por demônios precisa de libertação, as pessoas precisam de ajuda e não julgamento, tá bom? Cada caso é um caso, nós precisamos
realmente está bem ciente disso. Caiu no chão assim, eu fui tentar pegar ela, mas ela era muito alta. Eu fui tentar pegar ela assim, e a missionária começou a expulsar o demônio, e o demônio não saía. E aquela coisa toda, e eu segurei ela aqui por trás assim. De repente, o Senhor falou comigo: pra quem que eu dei autoridade? Foi pra você. Então expulsa. Cara, como é que eu me desvencilhar daquela mulher? Ela me prendeu na parede, eu segurando assim. De repente, William, isso foi a única experiência que eu tive dessa forma, de ver alguém virar uma cabeça, desse jeito. A cabeça dela virou. E ficou cara a Deve cara ser comigo. louco, hein? Ela olhou dentro dos meus olhos. E aquele demônio falou pra mim: sua desgraçada, você me descobriu. Na hora, meu irmão, eu falei: não fui eu não. Foi o Deus que eu sirvo. Porque esse aqui é um grande problema, William. Há muitos amigos que eu conheci na área de libertação que se envaideceu com o dom. E hoje estão arrebentados. E nós precisamos entender que não é nada sobre nós. É tudo sobre ele. Isso é muito E na sério, hora, galera. eu falei: não fui eu não. Foi o Deus que eu sirvo. E quando ela virou assim, eu... Quem tá assistindo aquele seriado Casa de Davi na Prime, cara, muito bom, né? Muito bom. Ele dá uma viajada na história ali, sai um pouco da Bíblia, mas a base é a Bíblia, então é muito bom, né? Porque, assim, se fosse só com o que a Bíblia relata, não conseguiria montar a cena, então eles têm que encaixar algumas coisas. Mas é com base na história bíblica. Então, cara, é muito legal Casa de Davi. É isso que aconteceu com Saul, ele conta a história ali de Saul. A Bíblia relata certinho, né? Toda a questão da soberba e tudo mais, mas é legal de você ver no seriado que você vê acontecendo e realmente se consegue imaginar aquela cena acontecendo, ajuda bastante. Então fica a dica aí, seriado Casa de Davi na Prime. Você vai ver isso que aconteceu com Saul, a soberba, quando você se envaidece e acha que as coisas vêm de você. Não vem de você, é Deus fazendo. De você, cara, meu Deus do céu, de mim, nada. Tudo que acontece na minha vida, as experiências que eu tive foi porque Deus teve misericórdia e graça e quis usar a minha vida. E eu apenas estava disponível. E muitas das vezes eu nem estava tão disponível assim. Eu quis dizer não para o Senhor. Mas é aquele negócio, né? Nós sabemos a quem nós servimos. Então, mesmo com medo, muitas vezes, com preguiça, nós vencemos isso e nos tornamos instrumentos na mão de Deus. Mas é tudo por Ele, para Ele e para Ele, tá, pessoal? consegui me desvencilhar, eu fiquei cara a cara. Aquele demônio, ele virou de novo a cabeça e eu gritei. Eu li uma vez um livro que um pastor amigo meu me deu. A armadura de Deus e a armadura do diabo. E na hora veio um flash muito grande daquele livro e eu clamei pelos anjos de guerra. Quando eu falei, anjos de guerra, eu quero vocês aqui agora. Rapaz, eu nunca vi na minha vida. Todos que estavam ali dentro da casa, inclusive o marido dela que estava já se tremendo, tá de medo, começaram a ouvir barulho de espada. Normal, né? Eu tô toda arrepiada aqui. Play. E aquela mulher gritava e fazia assim. Legal, cara. Eu falei, desci pra esse demônio. Eu tive uma experiência assim com uma presença muito forte de anjos ali e tal, numa libertação de uma criança, cara. Foi bem legal. E agora? Ela caiu. Dá medo, mas Deus depois fez é uma bem obra legal. na vida daquela mulher. Na hora E é eu falei pra ela assim, sinistro, depois que cara. ela foi liberta aquele demônio, eu falei assim, olha pra mim. Você nunca mais vai ter problema na sua relação sexual. Você vai poder ter relação com teu marido, não vai acontecer isso. Porque se você crer hoje, esse demônio foi embora da sua vida. Aquilo ali foi uma experiência muito forte que eu tive. Caramba. O marido deve ter saído bom pra cá. Caramba, gente. O mundo espiritual é demais, Wilson. Não. Cara, não tem como não se arrepiar, hein? Você tá de brincadeira. Caramba, é muito gente. forte. Pra você ver como que... às vezes parece que tá tudo ok com a pessoa, tá tudo certinho, tudo bonitinho, mas Deus revela o profundo. E eu quero até aproveitar o ensejo, né? Porque alguém pode até achar, então a pastora trabalha com libertação, vou pedir ajuda pra ela. O meu ministério não é específico em libertação. Eu vejo mais no profético, na palavra. Mas quando Deus ele quer fazer, eu sinto que ele me movimenta pra fazer. Ele me move. Deus pode tudo. Mas eles são de formas específicas. Né? Não que eu trabalhe especificamente com libertação. Eu admiro quem tem esse ministério, esse chamado, que eu acho fantástico. Mas eu vejo assim que quem tem um chamado para libertação tem que se dedicar só para aquilo. Porque, rapaz, é um negócio fora da curva. Uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, e vou voltar a falar também, que você precisa entender, é a questão do processo de libertação. Existem algumas situações que acontecem dessa forma. Você vai lá, faz uma oração, quebra aquilo ali, vai embora e tudo. Mas a grande maioria é um processo de libertação. Lembra da história que a pastora contou no começo sobre o menino, que inclusive veio a óbito? Era um processo de libertação. Não adiantava chegar lá e falar, olha, sai e vai embora. Então, assim, o que as pessoas precisam entender é isso. Às vezes vem alguém aqui, conta uma experiência e daí enche lá a caixa de mensagem, olha por mim, onde você mora? Eu moro aqui na Pensilvânia. E não é assim que funciona, né? Tem pessoas, William, que para você trabalhar com libertação com ela precisa de medicação. Olha aí. Ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, pra você ter uma ideia. Tem pessoas que estão num nível tão Muito forte fundo, alma, de loucura espírito. já, de alucinação. Se você for fazer um trabalho com ela, é chovendo molhado. Entende? Então precisa de um acompanhamento também psiquiátrico para você conseguir fazer um trabalho, para você fazer um acompanhamento, para que tenha Legal, resultado. né, galera? Porque não é fácil. É uma coisa assim, é uma batalha muito forte. Uma coisa de filme mesmo. Eu vou E é isso aí, galera. Então, pessoal, é muito sério nessa questão de batalha espiritual, de libertação. Eu já passei por algumas experiências e, cara, é aquilo lá.
né, eu lembro do meu começo de caminhada, quando eu tive algumas experiências em batalhas espirituais, eu tinha muito medo, né? E fui ganhando, né? Então, assim, não a coragem, mas perdendo esse medo e tendo... Porque, assim, hoje eu tenho a ciência de que nós devemos ter temor do Senhor, né? Mas não medo. E quando você está nesse mundo sobrenatural, você começa a mexer com batalha espiritual, você vai perdendo medo, você vai acostumando com aquilo. Agora, você nunca pode cair no erro de acostumar tanto e a ponto de se achar que é alguém, se achar que é melhor que os outros, se achar alguma coisa assim. Eu já vi um ministério grande, né, que tem diversas igrejas pelo Brasil e pelo mundo, um ministério, cara, que alcançava muitas vidas e era muito forte na batalha espiritual. E esse ministério, ele tinha uma cobertura de um outro ministério de cura e libertação que dava respaldo ali para ele nessas batalhas espirituais. Quando ele deixou de caminhar com esse outro ministério grande de cura e libertação, que dava esse respaldo, e montou o seu próprio ministério, iniciou-se uma batalha espiritual e houve até uma queda, um escândalo nesse ministério. Então, pessoal, é algo muito sério, porque as pessoas não podem sim ter a soberba. Você tem que realmente, cara, para ser um libertador, trabalhar com cura e libertação especificamente, igual a missionária falou ali, não é fácil. Porém, eu acredito que é um preço que, quando pago, ele vale muito a pena, porque você está ajudando a resgatar pessoas, você está sendo um grande instrumento na mão do Senhor, mas sempre lembrando que quem faz é Deus, tá? Então aqui a história da missionária aqui, sobre essa cantora que precisava dessa libertação, e eu acredito que se ela já fez sucesso antes, provavelmente agora a carreira dela deve se ter decolado. Talvez a gente até escute as músicas dela e escutava antes, escuta agora e não saiba. Mas como eu disse para vocês, a intenção aqui não é expor ninguém, mas sim expor, né, a batalha espiritual que ela precisa ser lutada. Nós precisamos guerrear. Tá, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like e comenta aqui o que você acha, se você já passou por alguma experiência como essa. Já teve alguma experiência na área de libertação, cura, sobrenatural? Já viu um vulto aí na sua casa? Alguma coisa aconteceu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.